Alô, companheirada! A TV Amaquilica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu fico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu fico mesmo. Olá, está no ar a TV Maquipica, mais uma vez numa semana bastante movimentada, quando Bolsonaro, doente, é internado em São Paulo. Cai, ladrão, direto na prisão. Genocida, o povo vai tirar, vai cagar em outro lugar. Cai, ladrão, direto na prisão. Genocida, o povo vai tirar, vai cagar em outro lugar. Eu bico mesmo. E a mentira dessa vez é que as facadas são as responsáveis pela doença, mas não era uma facada só. E será que todo esse espetáculo produzido em torno da hospitalização conseguiu aumentar a popularidade de Bolsonaro? Aliás, essa suposta facada é usada por ele como um recurso político diante de situações limites para poder manter sua base de apoio e tentar reverter o seu isolamento. Fora Bolsonaro! E já está marcada uma nova manifestação pelo Fora Bolsonaro para o próximo sábado, dia 24 de julho, que promete ser maior que as anteriores. E a mídia fica enaltecendo as manifestações descontentes em Cuba, sem falar que o desabastecimento se deve a mais de meio século de bloqueio. E também não mostra quando a população em peso ocupa as ruas em defesa do governo cubano. Caiu na rede? É desse. Ah, mas eu tenho muito medo que o Lula volte a ser presidente. Medo do que exatamente? Medo do dólar 1,90? Da picanha 16 reais? Da gasolina 2,08? O desemprego 4%? Do Minha Casa Minha Vida? Do ProUni? Do Ciência Sem Fronteira? Ou o Brasil a sexta economia do mundo? Medo do quê? Medo do quê, rapaz? Pare de história. Lula, vem com tudo, meu garoto. É tudo nosso. A política por trás dos políticos. Olá, companheiras e companheiros. A grande pergunta do momento é o que será do Brasil depois da alta de Bolsonaro. Mas antes de tocar nesse assunto, é importante dizer que Bolsonaro de fato está doente. Mas é pura encenação política atribuir essa doença à suposta facada no passado. Aliás, essa suposta facada é usada por ele como um recurso político diante de situações limites para poder manter sua base de apoio e tentar reverter o seu isolamento. Mas a maior parte da sociedade hoje já atribui ele a responsabilidade das 541 mil mortes, que vai no crescente, e também os casos de corrupção que estão sendo investigados pela CPI. Isso tudo é referendado, é legitimado, é apoiado por a continuidade das manifestações de massa, cada vez maiores. E essa situação faz com que o apoio ao impeachment cresça na sociedade, inclusive nos setores de centro-direita e até de direita. Setores da grande burguesia já estão começando a falar sobre impeachment. Isso é importante, nós temos que estimular. Não temos que vetar, nem selecionar, nem nada. Nós temos que ampliar a frente antifascista. O fascismo é o inimigo da humanidade. O fascismo é a barbárie, nós temos que defender a civilização. O objetivo principal hoje da conjuntura não tem outro, é tirar Bolsonaro. É democracia versus fascismo. Agora, por trás dessa crescente consenso antifascista, está se desenvolvendo uma luta ideológica, uma ofensiva ideológica contra as forças de centro-esquerda, especialmente contra a possível candidatura Lula, que se destaca nas pesquisas. Esse caso de Cuba, que está sendo usado pelo governo americano, tá, como se fosse uma revolta popular contra a ditadura, na realidade são manifestações de insatisfação fruto de um boicote brutal, com mais de 60 anos, e que agora, diante da pandemia, é um negócio criminoso, porque até em seringas Cuba não pode comprar, e quem vender sofre punição dos Estados Unidos. Então é evidente que tem setores que satisfeitos.
Mas nessa questão, eles querem mostrar que é uma revolta contra a ditadura. Ou seja, quem apoia Cuba está apoiando uma ditadura. Se Lula apoia Cuba, está apoiando, ele é um simpático de uma ditadura. E com isso, essa luta ideológica é afastar a classe média da candidatura de Lula. Nós temos que desmascarar isso. Em primeiro lugar, mostrando a realidade de Cuba, faça do jogo americano a culpa do boicote, que é brutal e é condenado pela ONU. E, em segundo lugar, reforçando a defesa do que nós queremos para o país, que as classes populares precisam para o país. Um SUS forte para não acontecer o que aconteceu agora na pandemia, uma educação pública, gratuita, de qualidade, com política de cotas, forte, crescente, e um Estado forte para atuar na economia, para estimular o crescimento econômico, para poder gerar empregos, defender a soberania nacional, recuperar a Petrobras para uma política nacional, desenvolver a tecnologia. São essas questões que nós temos que colocar como pano de fundo dessa luta, que, em primeiro plano, nesse momento, é o combate ao fascismo, ao Bolsonaro. Mas assim que ele cair, tudo isso vem para o primeiro plano. Toda essa luta ideológica ela vai ser transformada em luta política e eleitoral. Por isso que eles já estão desenvolvendo lá no Congresso uma reforma política extremamente reacionária. A ideia é medidas preventivas contra o possível governo Lula e contra o possível crescimento das esquerdas no parlamento, no Congresso. Por isso que eles estão defendendo o distritão ou alguma coisa alternativa a isso, mas na mesma linha, que é para servir de garrote ao crescimento da esquerda no Congresso. Já pensou Lula presidente com uma maioria da esquerda ou centro-esquerda no Congresso? O processo político de transformação no país era rápido, profundo. Eles querem impedir isso, para voltar ao Brasil de antigamente, de antes de Lula, antes do governo Lula. É assim que a Globo quer. Com a esquerda lá no canto, reclamando, mas sem chance de chegar ao governo. Essa é a concepção de democracia desses setores da elite do atraso, dirigidas pela Globo e articulada pelo governo americano. Era isso que eu tinha que falar. Troca tudo por dinheiro. Quem quer dinheiro? O general Pazuello negocia a vacina por um preço 3 vezes mais caro. Quem quer dinheiro? Coronel Blanco, Coronel Elcio Franco, Coronel Boechat, Coronel Guerra, Coronel Elcio Bruno, Coronel Marcelo Pires, Coronel Odilon. Olha a CPI aí, gente. Quem quer dinheiro? E a nota dos comandantes? Eu bico mesmo. Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. Viro a presepada de Bolsonaro genocida ladrão. Porque sentiu uma dor? Precisava entrar na ambulância mostrando aquela barriga horrorosa só para assustar a gente? E que história mal ajambrada, que estava sendo entubado e ia fazer cirurgia de emergência. No dia seguinte, estava passeando no hospital e cumprimentando uma paciente, os dois sem máscaras. Um hospital top de linha nessa esculhambação. Esse Bozo está muito apavorado que o cerco está se fechando. Ele pediu oração. Estou orando, sim, para ele ficar bem e ir para a cadeia junto com sua corja, cheia de militares que queriam propina da vacina. Então, minha gente, dia 24, todos na rua de novo, para o Fora Bolsonaro e a sua turma de genocidas ladrões. 2022 está chegando e é com Lula. TV Macbica hoje entrevista o Paulo Sandins, que é ator, diretor, militante, que trabalha na área de teatro nas comunidades. Ele está fazendo um trabalho com adolescentes lá no Morro do Coroado, que é um lugar onde a primeira zonal do PT já tinha começado um trabalho de fornecimento de cestas básicas, mas, como diz aquela música, a gente gosta de comida, diversão e arte. A arte salva, né? A arte, ela te abraça, né? Ela acolhe também, dá oportunidade de voz para as pessoas, e no meio dessa pandemia, né?
ela tem sido muito importante, né? Eu vejo lá um trabalho dentro da favela, né? Eu pertenço também a um grupo, ao conselho, eu sou conselheiro do movimento Pare de Nos Matar, e desde muito tempo eu venho fazendo esse trabalho junto à favela. A gente começou um trabalho, eu e a Ângela Melim, né? A Ângela fez o convite para mim conhecer a comunidade. Eu já tinha expressado vontade de trabalhar nas comunidades, né? Dentro das favelas, com arte, com teatro. E nós fomos lá e começamos, já tem um mês, né, que estão acontecendo as oficinas, né? São oficinas de corpo, de voz, de emoção, com aquelas crianças. Sempre antes de começar a oficina, eu faço um exercício, que é um exercício sobre a Covid, sobre a pandemia. Eu acho importantíssimo nas comunidades que se tenha esse trabalho de esclarecimento sobre a Covid, porque há muita desinformação, né? E muita gente sem usar máscara. Aliar esse processo, né? E sempre que puder, sempre que possível, nas reuniões, está falando sobre política, está falando sobre custo de vida, né? E falar sobre o custo de vida, falar sobre as dificuldades dela, é falar sobre esse desgoverno que está aí, né? E também, principalmente, não é falar tão só desse desgoverno, mas falar da opção que nós temos, né, de uma nova vida, de voltar a ser feliz, né, com o Partido dos Trabalhadores, né, com Lula na presidência, né? Então, eu conversei com algumas mães, já propus alguns temas, como coleta de lixo, violência, né, violência contra a mulher, enfim, uma série de temas importantes para serem debatidos, porque elas debatem, elas acham, mostram dificuldade, elas mesmas dão a solução, né, e buscam a solução para o problema. Eu acho fantástico isso, né? É incrível. Esse trabalho de base, ele é importantíssimo em todas as áreas. Eu faço teatro, aquele que faz esporte pode fazer, aquele que faz estudo de cidadania, né? Os centros de cidadania são importantíssimos nessas comunidades, né? E as pessoas estão lá em aberto, né? Estão lá querendo, sabe? Jacarezinho, eu tive há pouco tempo no Jacarezinho, fiz um trabalho com eles lá na quadra da Escola de Samba do Jacarezinho, né? Nós já discutimos coleta do lixo, foi excelente, as mães mesmo discutiram. Então, esse trabalho, ele com certeza, ele desemboca numa coisa que é fantástica, que eu tenho visto no Militantes em Cena, no grupo que eu participo. Todo domingo nós fazemos uma apresentação às 5h, e após a apresentação tem o debate, e todos os que participam da audiência podem falar. Então, assim, sabe, você dá um espaço para a pessoa falar e você acolher, nesse momento de pandemia, está sendo importantíssimo. Eu escuto das pessoas, né? Olha, a arte salva, olha, a arte abraça, né? É fantástico isso, é muito bom. A luta continua! Sarau da EMA. Morte, luto, tristeza, noite e dia. É preciso calar a negação. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. É preciso estancar essa sangria. Convém, se desfaz a maldição. Com amor se retoma a alegria. Acende-se o riso da nação. Já que o anjo do mal não renuncia, tudo cobre com o véu da escuridão. Vamos pôr toda a nossa energia nesse grito de indignação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O
O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite 1.500 vidas. A catástrofe, por suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial. No Brasil, atualmente acontecem catástrofes diárias de maior mortalidade, mas estranhamente temos isso naturalizado. Se pudessem ser enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor, capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e a Lua. Todos os dias, um país que afunda desaba. Um país que morre sufocado. O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido e corre em direção aos recifes, tem nome e sobrenome conhecidos. O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto. O Brasil tem um remédio para começar a estancar essa mortandade de imediato. Impeachment já. Impeachment já. Impeachment já. Impeachment já! Impeachment já! Vencerão a justiça e a poesia. É preciso calar a negação. Nós estamos em época sombria, mas no fim desse túnel há clarão. É preciso estancar essa sangria. Com quem se desfaz a maldição. Com amor se retoma a alegria. Reacende-se o riso da nação. Já que o anjo do mal não renuncia e se cobre com o véu da escuridão, vamos pouco da nossa energia nesse grito de indignação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção não pode governar. A luta continua! Eu bico mesmo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva. E não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!